Quem eu trouxe hoje foi a Cecília Meirelles. Inclusive, eu não sei se alguém conhece a Cecília Meirelles ou já ouviu falar dela. Mas talvez para quem é de Santo André conheça, porque tem uma biblioteca chamada Cecília Meirelles. Então, eu pelo menos vi muito ela mais quando eu era criança. Na escola que eu estudava, tinha muito poema da Cecília Meirelles. Mas não sei se alguém conhece pelo menos de nome. Ó, uma pessoa já conhece. Tá, duas pessoas já conhecem. Tá, uma pessoa não conhece, tá tudo bem. Bom, então. Tá. Então, assim, eu acho que só contextualizando um pouco, antes de entrar também na vida propriamente fase da Cecília, então vamos se situar. A gente viu na semana passada, né? Eu acho que dois pontos muito relevantes para serem destacados para vocês hoje. O primeiro é a Semana de Arte Moderna que a gente viu na semana passada, né? 1922, aquele monte de manifesto, de revolução que teve, de pintura, de poesia. A semana que aconteceu a semana toda no Teatro de São Paulo, enfim, foi um momento muito importante assim no modernismo brasileiro. E o modernismo ele vai continuar existindo. Só que assim como o romantismo, lembra que a gente começou a ver que o romantismo ele começa super romântico com a questão dos indígenas, depois ele vai para uma coisa mais de terror, aí depois ele vai para uma coisa mais social, né, de libertação dos povos escravizados. Percebe como o movimento ele vai mudando? O romantismo não foi muito diferente. É claro que não foi mudanças tão bruscas assim como a gente vê no romantismo, mas ele muda. Inclusive, um dos objetivos da aula de hoje é isso, a gente perceber esse amadurecimento do modernismo a partir das transformações sociais, ou seja, a sociedade vai mudando e a gente vai percebendo que aquele modernismo, aquelas vanguardas que a gente viu em 1920, 1900, elas começam a ganhar um outro corpo, né, uma outra forma. Por quê? Porque eu acho que assim é uma coisa que eu sempre saliento, mas é muito bom ficar claro para todo mundo que a arte ela está muito ligada na questão da sociedade também. Então, se a sociedade está mudando, se a história está mudando, se a política está mudando, né, se tudo no geral está mudando, tudo vai mudar, inclusive a arte, né, porque a arte continua sendo um produto nosso, ser humano, de expressão do ser humano. Então, vamos lembrar de uma coisa, né? Aqui, só para situar vocês, a gente está mais ou menos em 1930, tá? Então, uns 8 anos depois da Semana de Arte Moderna, né? Na década de 30. O Brasil ele está passando por uma fase meio complicada, né? Porque de fato a gente começa a ter uma modernização do país. Então São Paulo é muito modernizada, mas não só São Paulo, o Brasil todo ele passa por uma série de modernizações, ferrovias, é, carros, né? Então construção de rodovias também, né? Ferrovias de trem e rodovias de carro. A América Latina no geral ela começa a se desenvolver bastante. E vamos lembrar de uma coisa. Lembra quando eu comentei para vocês que eu falei que todas as vanguardas elas enxergam uma utopia? E aí, só para simplificar o que eu estou querendo dizer para vocês, que toda vanguarda imaginava um futuro ideal para todo mundo, né? Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária. Né? Vocês lembram um pouco disso? Então, aquelas pinturas que a gente estava vendo não estavam ali só para serem, né, olhadas. Todas elas tinham uma ideologia por trás. Essa questão de você imaginar um futuro, uma sociedade melhor. Alguns, né, modernistas, eles eram um pouco progressistas, né, no pensamento político deles. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é que não existe vanguarda sem utopia. Quando a gente fala, e aí eu vou relembrar, fica tranquilo, Pedro. Quando a gente fala de utopia, utopia é um futuro ideal, assim, aquele futuro, né, que a gente tem que falar, é um futuro utópico, né? O que é um futuro utópico? Quando a gente está falando de um futuro utópico, é uma sociedade que a gente imagina como se fosse a mais ideal de todas, né? Então, por exemplo, daqui a 100 anos nós teremos uma sociedade utópica. Utópico é sempre relacionado a bom, então é uma sociedade boa no futuro. Agora, quando a gente assiste, por exemplo, aqueles filmes que o futuro está todo destruído, apocalíptico, mas é distópico. Mas a gente está falando de utópico. Utópico está geralmente relacionado a uma coisa boa. Então, só trazendo a diferença para vocês, a gente está falando de uma utopia. Então, todos esses artistas de vanguarda, eles tinham essa ideia de que o futuro ele seria, né, eles estavam analisando assim, né, não é uma coisa também tipo assim, e previ, né, sou médium, mas que eles estavam analisando, né, o crescimento da sociedade. Então, se a sociedade está se modernizando, está ficando né, mais moderna na questão tecnológica, com energia elétrica, com demais tecnologias, e até mesmo no pensamento político, né, porque bem nessa época você começa a surgir diversos posicionamentos políticos diferentes, né? Crescem diversas revoluções ao longo do mundo, então
né? Você vai ter a criação da União Soviética, né? O país socialista, né? Muitos deles eram comunistas, né? E vamos lembrar novamente que no comunismo você tem essa ideia de uma sociedade utópica, né? Então, o que eu quero que vocês entendam é que não existe vanguarda sem utopia, porque esses artistas eles enxergavam um futuro ideal, uma sociedade mais igualitária, mais justa para todo mundo. Isso é claro para vocês? Foi, Pedro? Deu para dar uma relembrada? As vanguardas eram as obras do modernismo, né? Isso, as obras que se inspiram o modernismo. Mas sim, faz parte. Mas elas vêm um pouquinho antes do modernismo. Tranquilo? Pera aí, elas não eram do modernismo? Elas eram do modernismo, mas elas surgem antes, porque os artistas eles vão olhar, os modernistas vão se inspirar nas vanguardas. As vanguardas são uma inspiração, mas sim, são do modernismo. É. Tá bom. Foi? Tá. Porém, vamos jogar tudo no lixo agora, basicamente isso, né? Que já entra no segundo objetivo. Analisar o resultado e o legado das vanguardas na cronologia histórica, né? Porque, assim, a gente está no futuro aqui para comprovar que talvez essa utopia não chegou assim do jeito que eles imaginavam. Se a gente pensar aqui no Brasil, acho que a gente até comentou na semana passada que o Hugo colocou a questão, né? Os integralistas e tudo mais, né, a gente teve uma briga ideológica muito forte aqui no Brasil, né? Essa polarização que a gente vê hoje de esquerda e direita não é uma coisa que surge hoje, né? Ela é muito forte hoje, mas já existiu em algumas épocas. Então você tinha um conflito muito forte entre os integralistas, que eles tinham uma ideologia de mais para a extrema direita, né, para a direita, e você tinha o grupo comunista brasileiro, né, que era mais puxado para a esquerda. E quando a gente fala de grupo, não é tipo assim um grupo de 10, 20 pessoas, são partidos, né? Quando a gente fala de partido, são muitas pessoas. E aí a gente tem, por exemplo, o Getúlio Vargas, que assim, ele foi um dos principais presidentes do Brasil, pro bem ou pro mal, né? E aí tem toda uma questão que o Getúlio Vargas, ele, né, vira presidente do Brasil, ele tem 3 mandatos, ele ficou 15 anos no poder no Brasil, né? O primeiro governo dele começa em 1930, inclusive, mas, se eu não me engano, no segundo governo dele, que agora eu não vou lembrar exatamente, eu acho que foi em 1935, né? Porque é um mandato de 4 anos. Ai, gente, desculpa, é porque às vezes eu sou meio ruim com história. Mas ele teve 3 governos, tá? Ele começou em. Ele começou em 1930, ele foi até 1945. Só que vai chegar uma época que ele vai instalar basicamente uma ditadura no Brasil. Né? A gente pode achar que teve só uma ditadura no Brasil em relação à ditadura militar, né, lá por 1964, mas a gente teve mais de uma ditadura aqui no Brasil. Uma do Vargas, inclusive, né, porque é um. Não vou me aprofundar muito, porque eu sempre espero que vocês vejam isso com o Matheus. Mas, basicamente, ele caçou várias pessoas aqui no Brasil, ele caçou comunistas, se eu não me engano, chegou a caçar judeus também, porque bem nessa época é bom a gente lembrar que está tendo nazismo na Alemanha. E aí isso é bom ser pontuado para vocês, por quê? O que eu quero dizer é que toda essa esperança que os artistas, né, que algumas pessoas viam para o futuro da humanidade, morreu. Né? Porque se por um lado você está tendo diversos países que estão conseguindo mais direitos, mais liberdade para as pessoas, você vai ter países que vão estar censurando a liberdade das pessoas, né? Então a Itália com Mussolini, né, o fascismo italiano, a Alemanha com o nazismo e o Hitler, aqui no Brasil, inclusive com o Vargas, de certa maneira, porque o Vargas é uma figura meio controversa, né? Que o Vargas, ele de fato fez muito pelo país, né? Ele criou a CLT, criou vários direitos trabalhistas, né? Ele era chamado da pai dos pobres e mãe dos ricos, mas ele também foi um ditador, né? Por isso que ele é muito controverso. Ele teve muitas medidas assim populistas no sentido de dar mais direitos para as pessoas, mas ele também censurou muitos direitos das pessoas. Tá, acho que até eu me perdi agora. Tá, então o que eu quero que vocês entendam de tudo isso que eu estou falando é que toda essa esperança que se via no futuro foi jogada fora. Porque você começa a ter diversos movimentos totalitários, né, censurando a liberdade das pessoas. Então não tem mais utopia, porque eles perceberam que o futuro que eles estavam idealizando foi pro brejo, basicamente. E aí, isso eu não quero que vocês saibam no sentido de que vocês, né, que a gente não vai entrar nesse assunto hoje. Esse é o assunto, inclusive, da última aula, que é pós-utopia, né? Por isso que o nome da aula é pós-utopia.
Por quê? Porque alguns autores, alguns artistas, alguns estudiosos, eles vão dizer que. Obrigado. Essa aqui. Não, não a outra, de morango. Não, essa. Obrigado. Desculpa, gente. Mas voltando, esses artistas eles enxergavam o futuro e foi pro brejo, né? Nós estamos aqui para comprovar isso hoje. E aí vai ter alguns estudiosos, né, alguns artistas que vão dizer que depois disso a gente vai viver uma pós-utopia, ou seja, seria um pós-futuro. Que eu vou explicar isso melhor para vocês depois, fiquem tranquilos. Mas eles basicamente vão dizer que, ok, imagina, tipo assim, um exemplo assim muito básico. Vamos, sabe quando você vai para um evento que, tipo, sei lá, uma festa, uma convenção, alguma coisa importante para você que é tipo daqui a uma semana, e você fica tipo, meu Deus, eu preciso muito ir para esse lugar. Aí a sua vida toda é pautada nisso. Aí você fica assim, toda pensando que roupa você vai usar, o que você vai comer lá, o que você vai fazer, você vai tirar foto. Aí finalmente chega o dia e aí você aproveita. Mas aí o dia acaba e aí você fica nessa sensação de que, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Alguém já teve essa sensação? Ou vocês pelo menos conseguem imaginar o que seria essa sensação? Isso é claro para vocês que eu estou dizendo? Eu acho que o É, sentimento. eu não entendi essa sensação que você descreveu. Tipo, ah, eu planejo fazer tal coisa, num dia eu faço, só que daí eu sinto que não foi o suficiente. Eu acho que eu acho que também, mas a gente pensa, eu acho que é parecido assim. Eu quero que vocês entendam que foi isso que eles estavam sentindo na época. Então eles idealizaram tanto o futuro que quando chegou o futuro, não aconteceu o que eles queriam, eles ficaram tipo assim, tá, e agora, o que a gente vai fazer? É mais ou menos esse sentimento. Consegue pelo menos pensar sobre isso? Ah, isso deixou eles desamparados, mais ou menos. Perfeito. Tá. Desamparados, frustrados, perdidos, desolados. Então isso seria basicamente uma pós-utopia. É essa sensação do pós. Tipo, tá, e agora? Fazer o que da minha vida? E aí isso novamente, vocês não a gente não vai entrar nisso hoje. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas esse sentimento já começa aqui. Por isso que o modernismo ele vai se amadurecer. A gente vai ver que o modernismo, por exemplo, de hoje, se difere um pouco do que a gente viu, né? Porque vamos lembrar, o modernismo da semana passada, a Semana de Arte Moderna, é revolução, é odiamos burgueses, lembra os manifestos queremos, reivindicamos, estou cansado do lirismo comum, clichê, tipo, eles queriam uma revolução. E aí passou o tempo e não teve essa revolução e eles ficaram tipo assim, tá, e aí? Então acho que de fato a gente pode entrar um pouco hoje na proposta da aula, que é a gente vai ver um pouco como isso vai acontecer na poesia, né? Como vai acontecer essa frustração na poesia, por exemplo. Então eu acho que é isso. A gente vai ver, por exemplo, que e aí uma coisa para ficar claro para vocês novamente. O modernismo, assim como o romantismo, ele tem várias gerações. Então, novamente, a primeira geração que a gente viu é o modernismo de 1922, né, que é chamado de geração de 22, é chamado de fase heróica. Enfim, ele tem vários nomes, mas quando a gente fala, né, do geração de 22 fase heróica, foi aquele que a gente viu na semana passada. Semana de Arte Moderna, todo mundo puto, Revolução, Manifesto para o Brasil, Manifesto Antropofágico, tudo isso. Essa segunda geração que é de hoje é chamada de geração de 30. Eu acho que tem alguns outros nomes, mas eu já esqueci. Por que geração de 30? Porque aconteceu em 1930. Basicamente isso, na década de 30. Então, hoje vai ser a segunda geração do modernismo. E na semana que vem a gente vai ver a terceira, que só vai até a terceira. Ou, por alguns, chamam de modernismo ideológico, que eu vou explicar para vocês que raios é isso. Basicamente, esses artistas eles estavam mais preocupados com a mensagem. Oi, Nicole, boa noite. Esses artistas eles estavam mais preocupados com a mensagem do que o jeito. Então, resumindo basicamente o que eu quero dizer para vocês, para não ficar muito confuso. Vamos lembrar que o modernismo da semana passada, o de 1922, vocês concordam comigo que os autores eles estavam muito preocupados em como eles iam passar a mensagem? Então, as pinturas, as formas, o jeito que eles escreviam os poemas. Lembra que os poemas da semana passada eles eram assim muito livres, você podia escrever do jeito que você quisesse, não tinha muita regra. Isso vocês concordam comigo? Ah, tá. Eu lembro que tinham essas. No caso, em todas as obras do modernismo, né? Todas as vanguardas, no caso.
Isso, exatamente, uma coisa bem doida. Tá. Aí, quando a gente está falando desse modernismo de agora, o ideológico, é um modernismo que está mais preocupado com a mensagem. Então a gente vai ver, por exemplo, que os poemas eles são muito profundos, muito existenciais, muito angustiantes. É basicamente isso, porque amadurece a ideia. Eles percebem que não, você revolucionar não é necessariamente você só fazer doideira, uma rebeldia, digamos assim, mas que a mensagem que você quer passar também é muito importante. Então é meio que isso a ideia. Mas o que eu quero. A gente vai discutir tudo isso, tá? Eu não estou falando tudo isso agora e pedindo para que vocês esqueçam. A gente vai falar isso agora durante a aula. Eu acho que quando eu entrar de fato nos poemas da Cecília, vai ficar mais claro para vocês o que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que até então essa é a introdução. Então, tranquilo novamente, tudo bem? Antes da gente entrar na Cecília de fato. E um destaque: o modernismo de 1930, que é esse de agora, ele é bem mais plural, ou seja, ele fala de mais coisas. Então, começando a falar da nossa querida Cecília, porque eu já vou começar ela falando que eu sou um pouco parcial, eu gosto muito da Cecília Meirelles. Então, a Cecília Meirelles, ela nasceu no Rio de Janeiro, 1901. Ela tem uma história de vida que está automaticamente ligada muito com a produção artística dela. Por quê? Porque ela realmente sofreu muito, né? Eu não queria dizer nada, mas ela tem uma história de vida muito triste. Ela basicamente só se fudeu a vida todinha, né? No sentido de perda, né? Porque ela não era uma pessoa, por exemplo, pobre, com uma condição financeira baixa, mas mesmo assim ela se fudeu muito na vida. Porque, assim, desde quando ela era pequena, antes dela ter 5 anos de idade, ela já perdeu o pai e a mãe. Então ela ficou aos cuidados da avó dela e da pajem dela. O que é pajem? É a pessoa, né, tipo, é meio que uma madrinha, um padrinho, sabe? Uma pessoa que cuida, assim, dela. E aí, por mais que a avó dela tenha cuidado dela, ela sempre comentou que essa pajem dela, essa mulher, sempre cuidou muito dela, ensinava muitas histórias para ela da mitologia brasileira, né, do famoso folclore, ditados populares. Isso fez com que ela fosse se apaixonando muito pela língua portuguesa, né, no sentido da escrita e tudo mais. Mas assim, ela nunca foi uma pessoa aparentemente de vida, tipo assim, ela não era uma pessoa pobre. Tanto que ela estudou muitas línguas, assim, acho que ela falava mais de 4 línguas, se eu não me engano. Aqui, tá, ela falava francês, espanhol, inglês, italiano, russo, hebraico, e ela ainda falava indo-irânico, né? Então, assim, né, falava bastante coisa. Ela estudava canto, violino, mas ela gostava muito de linguagem, né? E aí depois, tanto que, assim, ela teve uma vida toda de professora, né? Tipo, depois que ela acabou a escola, ela foi professora, depois ela foi diretora de um centro infantil, depois ela cuidou de uma biblioteca infantil na cidade. Enfim, ela fez bastante coisa relacionada à educação. E aí uma outra coisa muito trágica que acontece com ela é que ela era casada com um homem chamado Correia Dias. Eles viajavam juntos, né? Ela era chamada para muitos lugares assim no exterior para dar palestras, ela já foi para a Índia, já foi para Portugal. E numa dessas viagens, em 1934, o marido dela se suicida, né? Um ano depois da viagem, ele comete suicídio e deixa ela sozinha com 3 filhas. Então, assim, a gente vai ver que a poesia dela é muito marcada por essa questão da. Eu não consigo nem explicar para vocês, mas eu acho que lenda é uma coisa muito interessante de se analisar. Porque são poesias assim tão profundas, que falam sobre a morte, que falam, mas não é sobre a morte nesse sentido assim, é você encarar a morte de uma maneira mais madura. Eu acho que é isso que era a poesia dela. Então ela não era aquela pessoa que tinha um pouco de medo da morte, que comentava, não vejo a hora de morrer. Ela não era uma pessoa necessariamente melancólica, mas ela era uma pessoa madura. Ela encarava a morte como uma coisa que é inata a todo ser humano, que uma hora vai acontecer comigo, com você, com outra pessoa. E o que a gente pode fazer, né, durante isso? Essa é a pergunta que ela deixa em muitas das poesias dela, que eu trouxe 3 para a gente analisar. Na verdade, eu trouxe 2, mas sobre a tempo eu vou trazer mais uma para vocês, que eu já trabalhei ela um ano passado e foi bem interessante. Mas eu acho que basicamente essa é um pouco da vida dela. Ela foi sim reconhecida, tá? Ela não foi, por exemplo, igual outras autoras que a gente viu, como por exemplo a Júlia Lopes, que ela não foi tão reconhecida assim durante a vida. Mas ela foi sim, ela ganhou prêmio. Eu não sei se ela chegou a fazer parte da. Eu vou até pesquisar agora que eu esqueci de ver isso, mas eu não lembro se ela chegou a fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Mas ela já recebeu o prêmio da ABL, já recebeu o prêmio Machado de Assis. Tá, nunca fez parte da ABL, ok. Mas enfim, ela foi muito reconhecida assim na vida.
E ela é considerada até hoje uma autora modernista. Então, enfim, eu acho que pincelando assim a vida dela, tem bastante foto dela, se vocês pesquisarem na internet. Eu acho que é um pouco isso. Não sei, novamente eu comentei, não sei para quem é de Santo André, mas ali perto da Igreja do Bonfim, no Parque das Nações, tem uma biblioteca chamada Biblioteca Cecília Meirelles. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, passando sobre a vida dela. E assim, eu vou trazer o primeiro poema aqui para a gente ler. E ela publicou várias coisas, tá? Ela não publicou só poemas, não. Ela publicou romances. Tem um romance dela muito famoso. Ai, como é o nome, gente? Sempre esqueço. Romanceiro da Inconfidência. Esse é o livro mais famoso dela, inclusive, mas ele é um pouco mais extenso, mas ele é muito interessante. Ela já escreveu crônica, também conta, enfim, ela já escreveu muita coisa. Mas então eu trouxe esse poema aqui dela para vocês, que ele se chama Motivo, e ele foi escrito em 1939 num livro de poemas dela chamado Viagem. Então vamos ler aqui, ó. Vamos pensar esse poema aqui juntos. Então, eu canto porque um instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou certifico, se permaneço ou se me desfaço. Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Então, vamos pensar aqui um pouquinho nesse poema, né, indo por partes. Aliás, alguém, inclusive, quer fazer algum comentário sobre essa primeira leitura? Ou vocês querem que a gente dê uma analisada mais para vocês pegarem? Não, as, só tenho duas perguntas que em relação. Então ela surgiu nesse período da segunda geração e faz essas obras mais melancólicas, mais maduras, vai. Nesse sentido da vida. Uma pegada mais madura, uma pegada mais séria, então? Sim. Tá bom. Assim, ela não escreveu só isso, né? Tipo, até porque, inclusive, bom lembrar, ela é uma autora também infantil, ela já escreveu muita coisa para criança, né? Por isso que geralmente a gente acaba estudando ela quando a gente é criança no ensino fundamental. Então ela não escreveu só coisas maduras, mas no geral a poesia dela, para o público geral, digamos assim, quando não é para o público infantil, é uma poesia mais madura. E aí eu já queria fazer uma pergunta para vocês, inclusive, antes da gente começar a analisar. Assim, vocês acham que, lendo isso que eu li agora, né, se vocês entenderam pelo menos algum fragmento, não precisa ter entendido tudo, mas pelo menos alguma coisa que eu li, vocês acham que isso já se difere muito do que a gente viu na semana passada? Ou, para quem também não acha, por favor, se manifeste, mas eu queria ouvir de vocês. Ah, se difere. Por quê? Ah, porque eu lembro que na semana passada a gente tinha visto algumas obras. Bom, é, já nessa segunda geração, pelo que você comentou e pelo que eu li aqui dos poemas que ela escreveu, o tema é bem diferente. A pegada é um pouquinho mais diferente, levando em consideração que, óbvio, acho que tinha uma vanguarda, eu não lembro o nome agora, mas que tinha essa pegadas mais sérias também, de tratar um pouco coisas, temas mais delicados, mas fazendo de um jeito assim que não era muito real. Eu tô O sentindo aqui expressionismo. o expressionismo, lembrei agora. O expressionismo ele tinha essa pegada de fazer coisas assim mais sérias, mas de uma forma que não fosse ou que não aparentasse ser algo real. Uhum. Fazer tinha um pouco mais de criatividade, essa que eu senti que é um pouquinho mais pé no chão. É uma história mais real, né? Um pensamento comum de qualquer pessoa. É, exato. Mais alguém? Gente, alguém percebeu também alguma coisa? Novamente, não precisa ser o poema todo, tá? Pelo menos algum fragmento.
Ah, que bom. Obrigado, Nicole. Bom, então vamos começar indo por partes. Então vamos pensar aqui coletivamente. Então ela começa o eu lírico, né? Perdão. O eu lírico começa dizendo: eu canto, porque um instante existe. Para vocês, o que seria esse instante? O que é? Vamos pensar aqui nesse contexto do poema. O que é um instante para vocês? É a vida. Ok, é a vida. Mas que tempo da vida? Eu canto porque o instante existe. É, Tá, momento. pensa assim, temporariamente falando, o que seria um instante? O instante já aconteceu? Ou ele vai acontecer? Ou ele está acontecendo? Está acontecendo. Perfeito. Então, o instante ele seria o presente. Então, ela começa dizendo: eu canto porque o presente existe. Né? Então, ela está preocupada com o presente, com o que está acontecendo agora. Né? Não com o passado, mas também não com o futuro. Então, ela já começa: eu canto porque o presente existe. Né? E a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Né? Então, irmão das coisas fugidas, né? Quando a gente está falando de fugida, a gente está falando de evasão, de escapar, né? Então, irmão das coisas que saem, né? Não sinto alegria, né? Gozo, nem tormento. Não sinto alegria, nem tormento. Através todas as noites e dias no vento. Então, a gente percebe que tem umas riminhas também, né? Se me desmorono ou se edifico, né? Então, desmoronar é destruir. Edificar é construir. Se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei, né? Olha, quanto não sei. Não sei se fico ou se passo. Se vou ou se fico. Mas ela sabe que canta. E que cantar é tudo. Né? E cantar é o que? Aqui é uma analogia. Cantar é um sangue eterno da asa ritmada. Né? Asa em qual sentido? Asa no sentido de pássaro, será? É mais uma asa aqui no sentido de você voar. Né? Então lembra que ela comenta que atravesso noites e dias no vento. Então aqui a gente tem vento e aqui a gente tem asa. Né? E olha como ela termina dizendo o poema. Um dia sei que estarei mudo. O que seria esse estarei mudo? É a morte. Um dia a gente não vai falar mais, a gente não vai se mover, nem falar, nem pensar. E é isso, né? Então, é uma pessoa que está falando sobre a morte, mas ela não está preocupada muito com a morte, ela não está lamentando a morte, ela só está se preocupando com o momento. E aí, percebe também até um pouco a questão gramatical do poema, né? Porque a gente tem os verbos na mesma conjugação. Então, canto, sou, cadê? Canto, sou, sinto, atravesso, desmorono, edifico, permaneço, desfaço, fico, passo, sei, estarei. Tudo isso são poemas que estão no presente, na primeira pessoa, eu. Então, ela atravessa, ela desmorona, ela fica, ela passa, ela canta, ela é, entendeu? Então, é um poema mais pessoal, parece que é uma pessoa que está dizendo o que ela está sentindo. Não é um poema que você lê e você parece que está falando para você. Por quê? Porque quem canta é ela, porque quem atravessa é ela, quem está é ela, né? O eu lírico do poema. Então, isso é um poema mais pessoal, é um sentimento pessoal da pessoa que está escrevendo isso. E aí, novamente, esse verbo conjugado, né, e aí eu vou trazer uma informação, né, o verbo está conjugado, já dizia a Vivian, né, o verbo está conjugado no presente do indicativo. Ou seja, está reforçando esse convite de que a gente tem que aproveitar o presente, né? Por quê? Porque um dia eu sei que estarei mudo e mais nada, né? Que um dia eu vou morrer, pode acontecer a qualquer momento. E aí eu vou trazer para vocês, vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos comparar aqui os verbos alegre e triste, noite e dia, desmorona e edifico, permaneço e desfaço, fico ou passo. A gente já viu isso numa escola literária há um tempinho muito atrás, e eu digo para vocês que tem alguma coisa aí nessas palavras que eu disse. O que elas representam para vocês, né? Essas duas palavras, uma do lado da outra. É, a... Você disse que isso está dentro de uma obra? Quer dizer, o cara Não, está dentro de um vamos, lugar? assim,
Pensa nessas palavras que estão tratando. Alegre, triste, gozo, que é de alegria, tormento, que é de tristeza, Isso é. noite. Isso, qual é o nome? Não precisa falar o nome, mas eu queria que você me falasse o que é isso, o que significa isso. É contradição? Não é contradição. Isso, a gente está tendo contradições que, na verdade, é a figura de linguagem chamada antítese. Mas a ideia é basicamente isso. Você tem muitas contradições. Percebe como a pessoa que escreveu o poema Eu Lírico, ela está meio confusa, ela está meio dividida? Né? Porque ela está dividida entre noite e dia, alegria e tristeza, se ela se desmorona ou se ela se constrói, se ela fica ou se ela vai embora. Então tem assim um estado de pensamento assim muito, meu Deus, o que eu faço da minha vida, né? A pessoa está insegura, está incerta, né? Porque a existência humana é meio que essa, né? Então você tem uma tensão entre a vida e a morte. Né? É até interessante porque teve um poeta depois que analisou esse poema e ele falou que a insegurança é o apanágio do homem, né? O que é o apanágio? É a característica do ser humano, né? Uma coisa nossa. É como se o ser humano em si ele fosse uma pessoa meio insegura. Insegura com o quê? Com essas coisas que vão vir acontecendo que a gente não tem controle, né? Porque o ser humano ama estar no controle das coisas. Então acho que talvez, né, desmembrando assim um pouco esse poema, acho que fica mais claro para vocês agora. Percebe? Vocês concordam comigo que ele é um poema um pouco mais complexo, que ele traz assim reflexões, né? Eu também queria ouvir um pouco mais de vocês agora com essa análise que eu dei, se vocês perceberam também outra coisa, se vocês querem comentar alguma coisa, mas eu acho que a ideia em si desse poema é um pouco essa. Não, Nicole, pode falar, sem problemas. Estamos aqui para Não, falar. eu consegui pegar a ideia. Consegui pegar. E alguém quer comentar mais alguma coisa? Pois é, então vamos torcer que a redação desse anal seja sobre o futuro, porque aí vocês vão meter a Cecília Meirelles. É... Ai, gente, é triste vida da pessoa que tenta adivinhar um tema que vai cair da redação. Inclusive, eu posso falar depois na aula para vocês os repertórios que eu já ouvi nas minhas redações de Enem, porque é cada coisa de louco. Enfim. Bom, mas assim, acho que a ideia um pouco desse poema é isso. E aí esse poema, ele foi, novamente, ele foi né, num livro de poemas dela publicado em 1939, o Viagens, isso. É um livro dela chamado A Viagem, que é um livro de poemas, que eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, ele tem uns poemas muito interessantes. Eu quis trazer vários, mas eu tive que fazer um mata-mata, né, porque, enfim, a gente nunca consegue trazer tudo. Deixa eu ver se eu consigo achar o link aqui para vocês lerem, porque eu acabei lendo Pira. Não, acho que ele tem. Ele nem tá em Piratão, né? Porque já é um antigo, então tá em domínio público. Mas ele tem no site da USP, para quem quiser ler. Tem vários poemas aqui, é bem interessante. Então, por exemplo, esse próximo poema aqui, que na verdade ele não é um poema em si, ele é um epigrama. O que seria um raio de um epigrama? Epigrama, né? Ele existe há muito tempo na história. Na antiguidade, ali por Grécia e Roma, os epigramas eles eram poemas curtos, né, de 2 a 8 versos, que você usava para você colocar em edifícios ou em monumentos. Então, sempre que você escrevia alguma coisa, você colocava esse poema lá, que eles chamavam de epigrama. Só que o tempo foi passando e o epigrama ele começou a ficar um pouco mais popular nesse sentido. Você não escrevia só ele em edifícios, né, monumentos e prédios. Né? O epigrama é um poema mais curto, né, de 2 a 8 versos, né? Então você é um poema muito, ele é muito simples e objetivo, mas ele tem uma mensagem assim muito pronta, muito de reflexão. Então às vezes você não precisa escrever muito para você trazer uma reflexão. E o epigrama tem um pouco essa ideia de você escrever uma coisa mais rápida e você causar uma reflexão nas pessoas. Que é desse mesmo livro que ela começa escrevendo, né? És precária e veloz felicidade. Custas a vir, e quando vens, não te demoras. Foste tu que me ensinaste aos homens que havia tempo, e para te medir se inventaram as horas. Felicidade és coisa estranha e dolorosa. Fizeste para sempre a vida ficar triste.
porque um dia se vê as horas que todas passam e o tempo despovoado e profundo persiste. Então aqui a gente percebe que ela está falando um pouquinho mais sobre a questão do tema, né? Então ela já começa dizendo no poema que a felicidade é o quê? Precária e veloz. Então a felicidade é um pouco pobre, mas ela é muito rápida, né? E ela, a felicidade demora a vir, mas quando vem não demora. Né? A felicidade que ensinou aos homens que havia tempo. E para medir a felicidade se inventaram as horas. Então olha só a reflexão que ela traz, né? Que foi a felicidade que ensinou os homens que tinha tempo. Mas para você medir o tempo e a felicidade, né? Para você medir a felicidade, perdão, se inventaram as horas. E aí aqui ela começa com o adjetivo e depois a felicidade, né? Então, é precária e veloz felicidade. Mas aqui ela começa com a felicidade depois dos adjetivos. Então, felicidade é as coisas estranhas e dolorosas. É como se eu chegasse, por exemplo, para o Vitor e falasse: você é legal e estudioso, Vitor. Vitor, você é estudioso e legal. Né? Tem essa mudança na frase para causar o quê? Para causar justamente essa importância na mensagem. Né? De que, primeiro, a felicidade ela é veloz e precária, mas depois é estranha e dolorosa a felicidade. E vamos pensar que é uma conversa, né? A felicidade aqui não parece um, um tema em si, né? Uma palavra, um conceito, parece uma pessoa, né? Porque ela dá adjetivos para a felicidade, né? Ela fala, a felicidade é veloz, é precária, é estranha, é dolorosa, é como se ela estivesse conversando com a felicidade em si, né? E ela meio que também acusa a felicidade, né? Quando ela fala, foste tu, então foi você que fez isso. Foi você que ensinou aos homens que havia tempo, né? Foi você que fez para sempre a vida ficar triste, porque um dia se vê que as horas todas passam e um tempo despovoado e profundo persiste. Então a gente percebe que ela está no final também refletindo um pouco sobre essa questão da felicidade. A gente tem novamente as antíteses aqui, né? Felicidade, triste, dolorosa, não, melhor, perdão, triste, dolorosa, para sempre, né? Uma coisa que é para sempre é uma coisa eterna. Mas hora significa que é limitado, né? A hora não é eterna. Então tem essas antíteses também, né? Então, custas a vir, cadê? Custas a vir, não demoras. Então tem novamente essa ideia de um eu lírico meio inseguro, sabe? Meio perdido. E aí eu não sei se, novamente, se alguém percebeu alguma coisa que quiser comentar. Gente, a ideia é que eu fale, mas que vocês também comentem se perceberam alguma coisa, tá? Então, não quero monopolizar também a interpretação do poema. Se alguém percebeu uma coisa diferente, por favor, pode trazer, tá? Mas tem um pouco assim essa ideia que a gente está discutindo sobre, né, a brevidade da vida, né, essa coisa mais existencial. E aí, novamente, eu continuo perguntando para vocês, né, vocês concordam que são escritas mais maduras do que a gente viu? Diga aí, Pedro. Professor, eu precisei pegar uns alguns papéis aqui. Você conseguiria me explicar direito de novo o que seria um epigrama? Que seria essa Então, questão. Explica de novo, por favor. Então, o epigrama, ele é que assim, o epigrama, como eu comentei, ele existe há muito tempo na história. Então, assim, ao longo do tempo, ele foi tendo vários significados. Quando ele surge no começo, na Grécia, né? Porque tudo que é ocidental começa na Grécia, né? Então, não o epigrama no começo, ele tem essa ideia de você colocar, é um poema, né? O epigrama ele é um poema curto. E onde você escrevia os epigramas? Em monumentos, em lugares patrimoniais, até em tumbas você escrevia, né, em lápides, estátuas. E aí você escrevia geralmente alguma coisa. Não necessariamente de amor, podia ser de humor, de ironia. Mas a ideia é ser esse poema mais rápido. Mas aí quando foi passando, né, o tema ele foi se popularizando. Então hoje em dia você pode escrever epigramas em livros, né, em coletâneas de poemas. Mas a ideia mesmo de pegar é que o epigrama ele é um poema mais rápido. Mas ele pode ser de amor, ele pode ser de humor, de satírico, picante, né, de uma coisa mais sexual, enfim. Foi? Tranquilo?
Então, e aí volta no que a Nicole Tranquilo. comentou no chat. Ele é mais direto, né? Ele é mais impactante, esse no caso, né? E ele é curto. Ele tem 8 versos, né? Que é o limite do epigrama. Então, é isso. Então, tem esse outro também que eu trouxe para vocês. Eu acho que a gente pode falar sobre ele e a gente já vai para os exercícios. Esse eu trabalhei ele em 2022 com uma turma que eu dei aula, mas é o retrato. O pior é que agora eu não vou lembrar como é que ele foi escrito. Deixa eu pesquisar. Eu acho que ele foi escrito antes. Ah, tá. E uma coisa que eu queria pontuar com vocês, peço perdão. Esses dois poemas que a gente viu agora, o epigrama e o motivo, eles foram escritos depois que o marido dela se suicidou. Então já dá uma carga a mais, né? Vamos pensar que ela escreveu tudo isso depois dela ter perdido o marido dela para suicídio, né? Ele se suicidou. E ela estava sozinha, né, com 2 filhas para cuidar e tudo mais. E o próprio livro em si, ele tem um título bem, né, o título do livro de poemas é Viagem. E ela sempre foi uma pessoa que viajou muito, né? Mas vamos pensar, quando a gente fala de uma viagem, a gente está falando de uma pessoa que vai para algum lugar. Mas que viagem será que é essa que ela estava fazendo, né? Pode ser uma viagem na cabeça dela ou uma viagem para um destino que ela mesma sabia para onde ela estava indo, sabe? E a Cecília Meirelles tinha muito isso, né, na escrita dela, como eu falei para vocês, não só essa questão da morte, você refletir sobre a vida, mas de você transitar, né, por vários lugares, né, porque, sei lá, se a gente pensar que da sala para cozinhar é uma viagem, quando a gente cresce, a gente muda de pensamento, né, e de concepções de vida, a gente também está fazendo uma viagem, né, do nosso corpo, da nossa alma. Então percebe que ela tinha uns temas assim muito existenciais. Eu acho que a Cecília Meirelles, em questão de existencialismo, de refletir sobre a própria existência, ela só não superou o Carlos Drummond de Andrade, que também é da segunda geração do modernismo. Porque misericórdia, essa mulher refletia muito sobre a vida dela. Ah, o retrato também é desse mesmo livro, do Viagem, então os três são de 1939. Mas olha só o que ela fala. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E aí eu acho que esse ele é um pouco ainda mais dramático, né? Porque é um eu lírico que tá se lamentando, né? Tipo, ele tá comentando com as pessoas, você tá me vendo assim triste, pálido, com o lado amargo hoje, mas teve uma época que, né, fica subentendido no poema que ele já foi mais feliz, né? Mas, enfim, do nada, né? Às vezes uma mudança tão simples assim na nossa vida, né? Tão certo, tão fácil, transforma a gente nessa pessoa. Né? Então, ele fala aqui no final, né? Foi uma mudança tão simples, né? Às vezes a gente passa por mudanças tão simples, tão certas, tão fáceis, mas a gente muda, né? É uma mudança tão rápida ou tão simples, mas a gente não percebe o tanto que a gente mudou, né? E aí no final fica essa pergunta, né? Que fica de reflexão, né? Em que espelho ficou perdido a minha face? Né? Então, se eu mudei, onde será que ficou perdido o meu eu antigo? Né? É um poema assim bem, né? Bem, meu Deus. Alguém também quer comentar alguma coisa sobre esse poema? Não. Tá tranquilo. E esse poema, inclusive, ele faz até a gente pensar um pouco a questão que a gente comentou das vanguardas, né? Porque vamos imaginar que essas pessoas antigamente elas eram tão esperançosas, né, tão utópicas, pensando para frente, né, achando que o futuro ia ser melhor e tudo mais. E aí, do nada, tudo mudou e em que espelho ficou perdido, né, esse desejo revolucionário deles, essa vontade de fazer mudança no mundo, né? Então, é interessante a gente traçar esses paralelos assim, né, da história com essas coisas que a gente está lendo. Mas eu acho que a ideia no geral é essa, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uns exercícios, a gente vai resolver os exercícios, se der tempo eu trago os poemas que eu comentei para vocês do Drummond. Bem nessa época também a gente vai ter o... Todo mundo aqui conhece o livro, é um livro, tá? Não é poema, é um livro chamado Vidas Secas. Tem um filme também, mas o livro é provavelmente mais famoso.
Eu não sei se alguém sabe, mas o Vidas Secas é dessa época. É um livro do Graciliano Ramos que basicamente conta a história de uma família, né, de retirantes, que eles moram ali no interior do Nordeste, e eles moram numa seca. Então toda hora eles têm que ficar mudando de lugar, porque os recursos ficam escassos, acaba a água, acaba a vegetação. E é um casal, né, é assim a Vitória, se eu não me engano, com o marido dela, que eu já esqueci o nome, mas eles têm 2 filhos e uma cachorra chamada Baleia. E o Graciliano Ramos, que eu vou mostrar a foto para vocês, ele já traz uma ironia, porque é um livro que fala sobre seca. E é um livro muito angustiante, gente. O filme é bastante também. Inclusive, é uma coisa que eu recomendo. Geralmente a gente assiste filme de livro e acha uma bosta. Mas o filme do Vidas Secas é maravilhoso, é tipo um dos melhores filmes brasileiros. Mas tanto o livro quanto o filme, eles trazem essa ideia de deixar a pessoa que está lendo ou assistindo com sensação de calor. Porque é um calor tão difícil para aquelas pessoas que você lê e você fica com calor por elas. E aí você colocar um cachorro chamado baleia, né, que é um animal aquático, no meio de um ambiente todo seco, traz esse contraste, né? Esse é o Graciliano Ramos. O Vidas Secas ele foi escrito, esqueci o ano, 1938, então tá dentro dessa geração de 30. É... Então, eu já trabalhei ele uma vez, mas dessa vez eu quis trazer a Cecília para vocês, que eu acho que talvez seja mais interessante. Bem, alguém conhece o Capitães de Areia? Alguém conhece o Jorge Amado? Já ouviu falar? Capitães de Areia é um livro até relativamente até um pouco famoso, assim. Mas o Jorge Amado, ele foi um escritor também, baiano, pernambucano, baiano, desculpa. O Jorge Amado, ele escreveu Capitães de Areia, que é um livro que eu já comentei com vocês várias vezes, inclusive eu recomendo muito que vocês leiam. O filme eu não recomendo, tá? O filme é uma bosta. Mas leiam o livro, que o livro é maravilhoso. O livro ele conta a história de várias crianças que vivem ali na Bahia, elas precisam roubar para sobreviver. É um livro muito violento, porque basicamente contam de crianças que roubam, matam, estupram para poder sobreviver. Né? E é um livro muito complexo, porque né, você lê o que as crianças fazem e você não sente bem, porque são coisas muito pesadas. Só que o livro também faz você perceber que a realidade em que eles vivem não é uma realidade fácil. Então são várias crianças, né, um grupo de mais de 60 crianças que moram na rua, que tem crianças, né, inclusive com deficiência, que fazem parte desse grupo, que elas precisam sobreviver. Né? Então, é um livro que não é basicamente assim, existe o 100% bom, 100% mal. É você entender que o mundo ele não funciona desse jeito tão maniqueísta, né, a palavra que se usa, mas não é você entender que o mundo é só o bem versus o mal. Mas que às vezes as pessoas precisam roubar para sobreviver, as pessoas precisam sobreviver, né? E ele quer fazer uma crítica, né? Ele faz uma crítica à época à sociedade baiana, perdão, que estava cagando para crianças que moravam em situação de rua. Então ele usou aquele livro para poder mostrar para algumas pessoas como era a situação de várias crianças que viviam na Bahia, que moravam na rua, que não tinham nenhum apoio do Estado, das escolas, né, dos políticos no geral, né, do Estado no geral. Ele também escreveu um livro chamado Tieta do Agreste, que virou até uma novela da Globo depois. Ele escreveu Gabriela, né, que também virou novela na Globo, então, enfim. Inclusive o Jorge Amado ele teve uma participação política muito importante assim no Brasil, porque ele fazia parte do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Inclusive, não, acho que o PCB ainda existe hoje. Mas ele fez parte do Partido Comunista Brasileiro, ele foi uma das pessoas que criou a lei não foi a lei necessariamente da laicidade, né? Mas ele foi. Opa, peraí que eu me perdi, desculpa. Ele foi escritor, mas ele também foi político, né? Ele foi deputado da Bahia, se eu não me engano, e ele elaborou um projeto de lei que falava sobre a perseguição religiosa no Brasil, né? Ele conseguiu aprovar a lei e tudo mais, então ele também teve. É bom para vocês saberem, né? Para vocês lembrarem que os modernistas eles têm um pouco esse pensamento mais progressista, alguns deles, né? Porque se você, por exemplo, pegar a Raquel de Queiroz, que a Raquel de Queiroz ela é modernista também, né? Deixa eu trazer uma foto para vocês. A Raquel de Queiroz, inclusive, ela é da segunda geração do modernismo, tá? Ela escreveu um romance chamado Os 15, que é de 1930, e a Raquel de Queiroz ela era uma musa da direita, basicamente, né? Ela apoiou a ditadura militar e tudo mais, então, enfim. Né? Até para vocês entenderem também, a ditadura militar não, perdão, ela apoiou a ditadura do Vargas.
Então, enfim, até para você entender também que não era todo mundo que tinha esse pensamento mais progressista. Até para vocês também lembrarem que o modernismo de 30 ele é mais vasto, né? Então tinha muita gente pensando diferente. E aí, só para fechar o ponto que eu quero trazer, porque eu já estou trazendo muita informação para vocês, por que eu trouxe esses livros, esses autores para a gente ver? Porque o modernismo de 1930 ele vai olhar para essas pessoas, né? Então o Jorge Amado vai olhar para essas crianças que estão em situação de rua, Graciliano Ramos vai olhar para essas pessoas que estão lá no Nordeste sofrendo com seca, e eles vão falar dessas pessoas, né? Os livros do modernismo de 30 falavam sobre essas pessoas que estavam passando por dificuldade, de pessoas pobres, de pessoas populares. Então eles estavam preocupados em falar do sertanejo, do marginal que vivia na rua, tá? Só para deixar claro para vocês também. Tranquilo, tudo bem, tudo certo. Comentários. Deu para pegar? Então tá. Então a gente vai resolver os exercícios. E aí, se sobrar tempo, a gente dá umas pinceladas no final, tá? Então tá. Primeiro exercício. Todos são do Enem de 2023, se eu não me engano? Acredito que sim. Mas eu acho que dois são. Como sempre, para quem não está acostumado, eu mando a questão no chat e deixo o texto para vocês lerem, porque é sempre bom a gente ler a pergunta depois no texto. Então, ó, nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica. Né? Vou até dar uma ajudinha para vocês. O que é a tradição lírica? É essa ideia mais idealizada do amor de antigamente, né? Esses poemas de amor que a gente lia de mais antigamente, que idealizavam muito a vida. Mas, né, ele recupera, mas se ajusta à visão contemporânea. Então, quero que vocês lembrem tudo que a gente já debateu hoje, na aula de hoje, na semana passada, sobre contemporâneo. Então, novamente, nesse poema, a representação do sentimento amoroso recupera a tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea por quê? Então, o que a pergunta quer saber de vocês, que vocês já têm que ler o texto sabendo? Como a tradição lírica se ajusta à contemporânea? Então, qual que é a realidade que está sendo dita aqui? É como se fosse uma quebra de expectativa. Eu já falei demais, mas vamos começar. Então, vamos ler o poema. Entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene. Um jardim japonês para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar a dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Então a gente tem um poema aqui que está, né, comentando uma situação de amor que não era bem, né, enfim. Então, nesse poema, a representação do sentimento amoroso tem alguém sentindo alguma coisa aqui, né? Mas essa pessoa recupera uma tradição lírica, mas se ajusta à visão contemporânea ao. Então, eu vou até ir lendo com vocês. Leiam o comando já com a alternativa, ou seja, leiam assim. Mas se ajusta à visão contemporânea ao A. Invocar o interlocutor para uma tomada de posição, mas se ajusta à visão contemporânea ao B. Questionar a validade do envolvimento romântico, mas se ajusta à visão contemporânea ao C. Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado, mas se ajusta à visão contemporânea ao D. Transformar em paz as emoções conflituosas do casal, mas se ajusta à visão contemporânea ao E. Condicionar a existência da paixão a espaços idealizados. Pensem com bastante carinho, tá? Eu tô por aqui, mas eu vou dar um tempinho para vocês fazerem sozinhos.
Tá, já temos duas respostas. Gente, vocês querem mais um tempo para pensar ou a gente pode seguir? Queria saber de vocês, para quem não se manifestou ainda. Eu quero corrigir, professor. Tá, tá bom, vou seguir. Então eu vou indo pelas que vocês não colocaram, tá? Que vocês ficaram entre a C e a E. Então, ó, então vamos pensar. Invocar o interlocutor para uma tomada de posição. Vamos lembrar que você tem que ter uma coisa em mente no seguinte sentido. Inclusive dando spoiler para vocês. Vocês colocaram, acho que muita gente que fez essa questão ficou em dúvida, tá? Então, tem uma lírica moral, tem uma lírica aqui, sim, mas o ponto não é a lírica, mas é uma quebra de expectativa do poema. Porque vamos ler o poema. O que é o poema está dizendo? Né, é uma pessoa querendo. A pessoa está sentada numa mesa, finge que eu e mais uma pessoa estamos sentadas na mesa. Tem só uma toalha branca e um copo de café na mesa. E a pessoa está querendo dizer para ela, não é mais ela. Mas a pessoa não quer dizer assim, ai, a pessoa quer uma idealizada, ela quer uma mensagem, percebe que ela não quer só dizer eu não te amo, ela quer todo momento, todo um clima idealizado, só para não dizer que não te amo. Mas olha a quebra de expectativa de novo no final do poema. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Ou seja, tem uma quebra de expectativa. Então, tudo isso aqui é o lírico do poema, essa idealização, esses modos de escrever poema mais antigos, de era necessário algo mais solene, uma janela dando para o abismo. E o que seria o contemporâneo aqui? Entre uma toalha branca e um bule de café, que a realidade não é essa coisa bonita, né? No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão. Então, C. Diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. É isso. Porque quando a gente está falando de diluir, o que é diluir uma coisa? É misturar, ou até mesmo é adicionar. Mas você é diluir em banalidade a comoção de um amor frustrado. A pessoa, de fato, ela está frustrada, ela não quer mais esse amor. E fica uma coisa banal. O que é uma coisa banal? É uma coisa comum, sabe? Você não querer fazer uma coisa grandiosa, sabe? A pessoa queria dizer eu não te amo mais num contexto dramático. Mas como a realidade ela é banal e comum, a pessoa ela quer um momento grandioso só para dizer que não ama mais a outra. E aí por que não seria E? De fato, espaço idealizados, perfeito, tá certo. Tem um espaço idealizado aqui. Mas condicionar a existência de paixão, essa pessoa do poema continua apaixonada ou ela não está mais apaixonada? Se ela está dizendo que não ama mais a outra, é porque o amor acabou, então não tem mais existência de paixão. É basicamente por isso que está errado aí. Tranquilo? Foi? Tudo bem, gente? Então tá bom. Então vamos para a próxima. Próxima também é do Enem de 2020. Calma, se for a que eu tô pensando, acho que eu vou deixar essa por última. Sim, vou deixar essa por última. Vou pular para a próxima. Até porque eu acho que talvez essa última eu espero que dê tempo de fazer, mas senão a gente faz essa daqui também.
essa aqui eu acho que a mesma dica que eu dou para vocês é de vocês prestarem atenção nesses dois sentidos do poema que a gente acabou de ver nessa outra questão. Então, perante o outro, então é alguém perante o outro. O eu lírico revela, nas forças das memórias evocadas, a. Então, tem alguém trazendo memória de volta aqui. E o que essas memórias revelam? Então, vamos ler. É do Mário de Andrade, inclusive, esse poema da semana de 22. Girassol da madrugada, teu dedo curioso me segue lento no rosto. Os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou. Que silêncio, prenda minha, que desvio triunfal, de verdade. Que círculos vagarosos na lagoa em que uma asa gratuita roçou. Tive 4 amores eternos. O primeiro era uma moça donzela. O segundo, um eclipse, boi que fala, cataclisma. O terceiro era uma senhora rica. E o quarto és tu. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Né? Então ele está revivendo as memórias aqui. E na força das memórias evocadas, né, revela a vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo, indecisão em face das possibilidades afetivas do presente, c. serenidade sedimentada pela entrega pacífica do desejo, d. frustração causada pela vontade de retorno ao passado, ou e. disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. Uma dica que eu dou para vocês é pesquisem essas palavras que vocês não sabem o significado. Talvez fique mais claro para vocês fazerem o mata-mata. Tá? Eu vou dar mais um tempinho. E, novamente, se vocês quiserem fazer junto, eu tô por aqui. Mas eu sempre opto por vocês fazerem sozinhos. Quer fazer junto, Pedro? Pode ser, eu não faço ideia. Tá bom, tranquilo. Então, assim, então vamos. Por isso que eu, assim, de conselho que eu sempre dou para vocês, se vocês tiverem a oportunidade, reescrevam um poema no sentido assim, reescrevam na cabeça de vocês com palavras mais fáceis. Mas vamos focar nessa parte aqui. Vamos ler de novo, vai. Girassol da madrugada, teu dedo curioso me segue lento no rosto, os sulcos. Então, o que é sulcos? Quando a gente está falando de suco. Suco é uma coisa mais de geografia mesmo. Vou mostrar uma foto para vocês. Suco seria isso aqui que a gente está acostumado a ver na agricultura, né? Essa porção de terra marcada. Então, está falando de natureza, né? Os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou, né? Então, ele está falando das marcas da vida. Que silêncio prenda minha, que desvio triunfal da verdade. Que círculos vagarosos na lagoa em que uma asa gratuita roçou.
Então ele está falando da natureza aqui, mas ele está falando da natureza metaforicamente, né? Ele está trazendo assim elementos para dizer do passado. Mas olha essa parte do poema, que ele fala que teve 4 amores. O primeiro era uma moça donzela, né, uma jovem moça. O segundo, eclipse, boi que fala, cataclisma, né? Quando a gente está falando de cataclisma, a gente está falando de uma catástrofe, né? Então ele está dizendo que esse segundo amor que ele teve foi uma pessoa meio controversa, né? Meio problemática. O terceiro era uma senhora rica. E o quarto é você, né? Esse é o meu amor de agora. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Ou seja, ele se repousou, né? Ele está amando essa nova mulher agora, né? Me repousei dos meus cuidados. Ou seja, ele se absolve de tudo para ficar com essa pessoa. Então ele está revivendo umas memórias aqui. O que essas memórias revelam? Vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo. E aí eu pergunto para vocês acham que em algum momento do poema que eu li, ele está sentindo vergonha do passado dele? Vocês acham isso? Não. Então, corta. Menos uma, faltam 4. Próxima. Indecisão em face das possibilidades afetivas do presente. Ele está com muitos amores assim para escolher na vida dele no presente, né? Então, ele está com muitas possibilidades. Quantos amores ele teve? Todos os amores aconteceram agora? Ele teve muitos amores, mas eu não senti indecisão da parte dele. É mais como Sim, ele mas aí. desabafando. É como se ele estivesse mais desabafando os amores que ele teve do que, de fato, uma indecisão. Ok, e aí você comentou que ele teve vários amores. E agora no presente? Quantos amores ele tem no momento, no presente? É um. Acabou, não é a B. Decisão do presente. Não. C. Serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo. O que é serenidade? É você ficar calmo, você ficar bem consigo mesmo. Então, sedimentada é sobre alguma coisa. Então, ele está sereno sobre a entrega pacífica ao desejo? Ele está se entregando ao desejo de alguém? Não sei dizer. Tá, então vamos guardar essa. D. Frustração causada pela vontade de retorno ao passado. Você acha que em algum momento do poema ele quer voltar para o passado? Ele está sentindo falta de alguma coisa? Não. Então, corta. E E. Disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. O que é uma coisa efêmera, meu Jesus amado? Não faço. Efêmero. Efêmero é uma coisa passageira, temporária, que não vai durar para sempre. Então, ele quer um prazer passageiro? Você acha? É, não sei dizer. Então a gente ficou entre a C e a D. Vai, vamos fazer um mata-mata. Então, opa, serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo. Disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. Perante o outro, o eu lírico revela na força das memórias evocadas a. Então, né, tive 4 amores eternos. Eternos. O primeiro era a moça donzela. O segundo, eclipse, boi que fala, cataclisma. O terceiro era a senhora rica. E o quarto és tu. E eu, afinal, me repousei dos meus cuidados. Ou seja, o que é você se repousar dos seus cuidados? Quando você repousa, é porque você está tranquilo, você está descansando, você está sem se preocupar com nada. Mas o que é você se descansar dos seus cuidados? O que é os meus cuidados? É você cuidar de si mesmo, é você ficar vigilante, você ficar atento, você cuidar de si mesmo. Se você está se repousando de si mesmo, é porque tem uma outra pessoa cuidando de você. Ou seja, me repousei dos meus cuidados é porque tem uma outra pessoa cuidando dele. E quem é essa outra pessoa?
A quarta? Perfeito. Então ele está se repousando para que a quarta menina cuide dele. Então vamos voltar. Perante o outro, o eu lírico revela na força das memórias evocadas a C. Serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo, ou E. Disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. E aí, será que ficou mais claro agora qual que é? Dá pra entender que é o C. No caso, Boa. entrega. No caso, a entrega porque ele se repousou. Isso. Ele se entregou. Se você está deixando alguém cuidar de você, você se entrega. E é uma entrega pacífica ao desejo dele. Que desejo? Desejo de amor. E a serenidade sedimentada, né? O que é uma coisa sedimentada novamente? Quando a gente fala de sedimentada, a gente está falando de uma coisa sólida, firme, né? Que está bem segurada. Então ele tá bem seguro nessa pessoa. Ficou mais claro? Sim. Boa. Gente, então, não vai dar para resolver o último exercício, mas eu já postei no Drive e vou deixar para vocês resolverem, tá? Então, por favor, vão lá dar uma resolvida. Então, só fechando a aula de hoje para vocês irem para o intervalo. Então, perceber o amadurecimento do modernismo a partir das transformações sociais, né? A gente viu que teve muita transformação na sociedade, a gente viu que esse modernismo se amadureceu até pela própria poesia da Cecília Meirelles. Discutir sobre o termo conhecido como modernismo ideológico, ou seja, percebe que ela estava muito mais preocupada com a mensagem em si que ela queria passar, todo esse existencialismo, né, essa tristeza necessariamente sobre a vida, do que sobre a forma em si, como os outros modernistas faziam. Analisar o resultado e legado das vanguardas na cronologia histórica, ou seja, a gente viu que as vanguardas não vingaram tanto assim na história no sentido, né, da utopia, né, que esses artistas que enxergavam o futuro não viram, né, não aconteceu esse futuro de certa maneira. E visualizar a história e trajetória da escritora Cecília Meirelles, que aí só para finalizar, inclusive, que eu esqueci de comentar com vocês, a Cecília Meirelles. Opa, gente, meu notebook acabou de descarregar, perdão, então eu vou ficar aqui só na voz mesmo, tá? Mas a Cecília Meirelles, ela falece em 1963, né? Então, se eu não me engano, 10 anos depois do marido dela ter se suicidado, a Cecília Meirelles morre em 1900 e... Calma aí que eu estou conferindo no Google porque o meu slide traiu. Isso, ela morre em 1964 também no Rio de Janeiro. Né? E, novamente, ela é reconhecida até hoje e, em vida, ela também foi reconhecida como escritora. Então, ela teve reconhecimento tanto na vida quanto na morte, e até hoje, né? Ela é uma das escritoras mais conhecidas. Só infelizmente não consegui trazer para vocês uns trechos do Carlos Drummond de Andrade e eu ia trazer um do Graciliano Ramos. Mas eu sempre comento com vocês, é muita gente para falar, então nunca dá tempo. Então, só para finalizar um pouco a aula de hoje, para vocês já irem para o intervalo, é isso. E a gente vai ver que esse clima, né, de pessimismo que, vai ser um pouco instaurado em algumas pessoas. Significa que todo mundo vai estar pessimista? Não, mas a gente vai perceber que, novamente, né, enquanto você tinha pessoas muito animadas com essa ideia do futuro, para outros escritores a gente vai ver que esse futuro talvez não seja tão animador como a gente está vendo. Até porque a gente está falando de escritores que estavam escrevendo em 1930, né? Nós estamos em 2024, então nós estamos póstumos a eles. Então, deixa eu ver se estou esquecendo de mais alguma coisa. Eu acho que é basicamente isso. Mas então na semana que vem a gente volta. Eu ainda confesso que não sei quem vai ser o autor da semana que vem. Eu estava dando prioridade para uma mulher, porque a gente não viu muitas escritoras mulheres, confesso. E eu estava pensando em trazer a Clarice Lispector, mas também a gente tem a Hilda Hilst, a gente tem a Lígia Fagundes Telles. Posso trazer um homem, se vocês quiserem, depois se alguém quiser me dar um toque, se alguém até quiser falar agora, mas tem o Guimarães Rosa, tem o João Cabral de Melo Neto. Enfim, mas eu sempre gosto de decidir coletivamente, mas se ninguém quiser e tiver tanto faz, eu posso trazer para vocês. Mas, enfim. E aí só um apelo que eu faço para vocês, então, né? Na verdade, um lembrete assim mesmo, né? A gente está falando tanto de futuro, tanto de, né, de idealizações. Vamos lembrar que domingo agora a gente tem eleições. Então, para quem já vota agora com 18, ou quem tirou já o título com 16, votem com consciência, pesquisem, se informem, estudem. E é isso, gente. Então, se cuidem. Uma boa semana. A gente se vê na quarta-feira que vem. Qualquer coisa eu tô lá pelo WhatsApp, tá?
Bom intervalo para vocês. E eu acabei de lembrar que eu esqueci de gravar a aula, tá? Então, foi mal. É isso, então. Se cuidem, até semana que vem.